Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom para vocês. Pessoal aí do Brasil que estiver aí no nosso podcast, um abraço aí para vocês. Muita saudades, né? Já estamos já há alguns anos longe do nosso país, mas o nosso coração sempre mantém, né, vocês próximos de nós. E nós queremos te convidar a estar participando desta live, a estar conosco, né? A estar conosco nesta live. E daqui a pouco nós vamos ter a presença do nosso convidado desta noite, né, deste podcast, pastor Renato Júnior. Ele vai estar aqui falando, né, trocando, né, as experiências que ele tem tido, né, nesse tempo com o Senhor. E aí a gente quer que você convide seu amigo, convide uma pessoa para estar aí participando desta live. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Mas antes de estarmos com o pastor Renato Júnior, eu quero rapidamente falar para vocês, né, sobre o nosso projeto, sobre o nosso ministério, né? Para quem não sabe, eu sou o pastor Álvaro do Ministério Apostólico Somos Um em Cristo Jesus, e nós estamos aqui na Europa, né, no centro da Europa. Nós estamos em Portugal, estamos na cidade de Braga. E aqui, né, além do trabalho que nós temos secularmente, né, nós trabalhamos aqui todos os dias. Eu tenho o meu trabalho secular, né, eu não vivo aqui do ministério, mas nós temos uma igreja. Temos uma igreja, depois de quase 4 anos aqui em Portugal, nós começamos um ministério nosso, o Ministério Apostólico Somos Um em Cristo Jesus, e agora eu posso dizer que nós temos duas igrejas, uma no Brasil, lá no Rio de Janeiro, né, no bairro de Senador Camará, e a outra igreja é aqui em Portugal, na cidade de Braga, na rua Manuel Joaquim Gomes, número 11. Né, número 11, estamos aqui na freguesia de Maximinos, e estamos aqui falando do amor de Deus, da palavra de Deus. Estamos aqui cumprindo, como a Bíblia diz, o ID. A Bíblia fala, né, as últimas instruções que o Senhor Jesus deixou, né, para os seus discípulos foi: ide e pregai o meu evangelho. Então, nós estamos cumprindo o ID de Jesus, estamos aqui falando do amor de Deus, da palavra de Deus, e eu louvo a Deus por esse tempo que Deus tem nos dado aqui em Portugal, apesar da saudade, apesar da distância, apesar de estarmos longe da nossa família, estarmos longe da nossa parentela, mas nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz, né? Nós conhecemos o nosso pai na fé chamado Abraão, e lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus falou para Abraão: ide por todo mundo, né? Ou seja, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Da mesma forma como Deus usou aquele homem para falar disso, para que ele saísse da família dele, da parentela dele, do local do seu nascimento, ele também fala conosco nesse tempo. Então, nós estamos aqui com o objetivo de falar de Jesus, e assim, eu quero te convidar a estar conosco nessa... Vamos ter aí mais ou menos 1 hora de live, mas se você é aqui, né, da cidade de Braga, você é imigrante, você já, de repente, já é cristão, já conhece a palavra de Deus, assim como Jesus, ele convocou 12 discípulos para que, através desses discípulos, o evangelho chegasse aos nossos dias hoje. Eu quero te convocar, você que, né, não tem nenhuma bandeira religiosa, você não tem nenhuma denominação ainda, venha fazer parte da nossa família. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, e você vai ser bem-vindo, aqui na nossa igreja. Nós estamos começando esse trabalho aqui, e graças a Deus, né, Deus tem nos abençoado, Deus tem, vamos dizer assim, feito a obra, porque a obra não é nossa, a obra é dele. Nós somos apenas mordomos, nós somos apenas servos do Senhor.
Então, assim, não sei se você tem uma igreja, você que é daqui de Braga, eu não sei se você já congrega em alguma igreja, então eu quero te convidar, né? A gente ainda não tem músico, estamos aí sem músico, mas, assim, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado, né? Então, assim, eu quero aqui te convidar. Os nossos cultos aqui no Ministério Apostólico Somos Um em Cristo, são todos os domingos às 19 horas. Todos os domingos, às 19 horas, nós estamos ali cultuando ao nosso Deus. Às vezes tem, né, um grupo maior, um grupo menor, às vezes tem, né, um grupo maior que nós temos nesse momento, né, chega mais ou menos a no máximo 10 pessoas, mas é um culto alegre, um culto onde nós vemos a manifestação do poder de Deus na nossa vida, né? Então, assim, você que mora aqui nessa região, seja bem-vindo, né, ao Ministério Apostólico Somos Um em Cristo Jesus. Você é muito bem-vindo, você com certeza vai estar lá vendo e participando daquilo que Deus tem feito no nosso coração, tá bom? Então, esse é um anúncio muito importante e nós estamos também aqui no YouTube, né? Estamos aqui fazendo a obra do Senhor, estamos aqui usando essa ferramenta, né, que é uma rede social, é um meio da qual você consegue alcançar um número maior de pessoas, não apenas numa geografia, mas também, né, em todo o mundo. Então, a gente está agora com esse podcast Dicas de Pastor, e cada semana nós estamos apresentando todas as terças-feiras, e cada semana nós estamos convidando alguém. Hoje nós vamos estar, né, com o pastor Renato Júnior, né? Eu estou aguardando ele entrar, né? Já enviei para ele o link do nosso podcast, né? Do nosso canal. E eu estou aguardando ele entrar, né? Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, ele já deve estar no ar com a gente, tá? E todas as terças-feiras, no horário do Brasil, 19 horas, no Brasil, guarda isso, você que é do Brasil, de repente esse horário as pessoas estão chegando em casa, alguns estão saindo do trabalho, eu sei que há uma dificuldade das pessoas poderem participar de toda a live, né, das pessoas estarem interagindo conosco, eu sei disso, né, eu já morei no Brasil, né, toda a minha vida foi no Brasil, então eu sei da dificuldade que nós temos, mas se você puder, né, pelo menos aí 5, 10 minutos, dar um likezinho, participar, né, dar o seu nome, você com certeza vai ser muito bem-vindo e você vai nos ajudar. Com isso, você estará nos ajudando a falar da palavra de Deus para os nossos irmãos aqui em Portugal e também nos países aqui da Europa. Então, assim, eu quero te convidar, eu quero te convocar, né? Nós sabemos que existem podcasts, lives de pastores, de ministérios famosos que eles não têm dificuldade de alcançar um público, de pessoas participarem da live, mas nós estamos começando nesse projeto e a gente gostaria muito, mas muito mesmo, de contar com a sua presença, com a sua participação, e você será muito bem-vindo, tá? Então, o nosso horário no Brasil às 19 horas, mas o horário aqui de Portugal já no caso, é às 23 horas. E, às vezes, a gente tem essa questão do fuso horário, né? Ou seja, 7 horas no Brasil, 7 horas da noite, as pessoas estão chegando no trabalho. E às 11 horas da noite de Portugal e Europa, Inglaterra e outros países, algumas pessoas já estão indo para a cama, né? Porque no outro dia elas têm que trabalhar, elas têm as atividades profissionais dela, seculares dela, e não há possibilidade de elas ficarem durante um bom período assistindo a nossa live. Mas, mesmo que você não tenha a oportunidade de participar ao vivo, você vai poder, depois, você que já é inscrito, e eu quero te pedir isso, se inscreva no nosso canal, clique no sino de notificação, tá?
E você, todas as vezes que nós colocarmos um vídeo, quer seja ao vivo ou quer seja a gente mandar esse vídeo para o canal, você vai ter a oportunidade de receber uma notificação e, consequentemente, você vai poder assistir no tempo e na hora que você puder e quiser, obviamente. Então, assim, eu quero te pedir isso, né, que você possa clicar e compartilhar também, gente. Compartilhe também, né? Eu acho que é importante que a gente ajude um outro, é importante que a gente ajude um outro a divulgar, né? Nós não temos assim uma mídia ou não temos assim recursos para poder, né, fazer uma divulgação maior. Nós fazemos a nossa divulgação, vamos dizer assim, boca a boca, né? A gente faz, né, através de amigos, mas assim, se você puder passar para outras pessoas, seria muito bom, tá bom? Seria muito bom mesmo, tá bom? Já temos o nosso convidado aqui. Vamos ver. Cadê? Fala, homem de Deus! Graça e paz! Alô! Rapaz, tu tá com ar de cansado. Eu tô sentindo que você tá chegando em casa, tomou um banho. Vamos para a guerra. Mas esse é o trabalho que a gente passa o dia todo almejando em estar, né? Estar fazendo. A gente tem prazer nisso, em falar das coisas de Deus, do reino de Deus. E esse tempo é maravilhoso. Na verdade, ele dá aquele renovo na gente, né, pastor? Na realidade, o que eu acho é o seguinte, Renato, é que é isso que nos mantém de pé num país que não é o nosso, longe, muitas das vezes, da nossa parentela, longe de amigos, longe da congregação dos santos, né? Porque a gente sabe que a igreja no Brasil ela tem uma atmosfera espiritual, né? É muito forte, né? E às vezes a gente sai desses países, sai dessa essência. E aí a gente trabalha aqui, né? Eu acredito que você, né, está vendo trabalho, por isso que eu falei isso, e eu também trabalho na minha vida secular, mas o que mantém a gente aqui de pé é justamente isso, a gente ter a oportunidade de proclamar o evangelho, de estar num ambiente onde o Espírito Santo está operando, né? Mas, gente, eu quero rapidamente fazer a apresentação desse garoto. Eu chamo ele de garoto. Vocês estão vendo ele um homem grande, né? Um homem até maior do que eu. Mas eu peguei esse garoto no colo. Para quem não sabe, eu peguei esse menino no colo, né? Eu me lembro na época que nós estávamos no bairro de Jardim Bangu, Rio de Janeiro, né? Hoje à tarde eu falava até aqui para o pessoal, falei, olha, esse pastor do podcast, ele foi o pastor que me batizou, pastor que... Eu tenho uma foto até hoje, ali no final de um culto que você pregou, e eu pedi minha mãe ali que eu queria bater uma foto contigo. Eu tenho essa foto até hoje ali, você com a pasta, eu bitão na mão assim, e eu segurando assim no seu braço, assim, para poder tirar aquela foto. Não, eu tô sentindo que eu tô ficando velho, porque eu confesso que nem me lembrar do seu batismo, que foi eu que tive esse privilégio, né? Eu não me lembrava. Eu só esse lance da foto que você está falando, eu me lembro disso, que eu acho que alguns anos atrás aí, não sei se foi o Renato, né, o seu pai, a sua mãe, né, me mostrou essa foto e é muito interessante, né? Mas assim, vamos rapidamente, eu queria assim, né? Pastor Renato, para quem não sabe, é um pastor, né? Que hoje ele é cantor, ele é compositor, né? E ministro de louvor também, né? Eu conheço ele há muito tempo, ele é filho dos nossos amigos e pastores, pastor Renato Veloso e Gilda, né? São amigos antigos nossos. E eu queria, Renato, eu vou ser sincero contigo, eu queria que você falasse algumas coisas sobre você, né? E quantos anos você tem? Que eu não sei nem quantos anos você tem, cara. Pois é, eu hoje estou na casa dos 34. Então, aí, um ano depois da idade de Cristo. 34 anos hoje, pastor. E assim, eu te pergunto assim, eu queria assim, que você, no caso, eu já sei, mas tem gente que não sabe. Ser casado, sim, filhos... Sim, exato. Hoje a gente tem um time aqui em casa bem montado,
que é primeiro pela presidenta, que é a Val, minha esposa, sou casado. Tem a Rebeca, que é a 01, né? E tem o Noah. O Noah hoje é o nosso chaveirinho, está com 1 ano e 8 meses. E é o nosso tempo aqui de viver novamente, né? Aquela fase inicial de bebezinho, né? A Rebeca já está um pouquinho maior. Então, o Noah é o xodó aqui, não só meu, mas como também dos avós também, né? A minha sogra está aqui, veio do Brasil para um tempo de holiday, como a gente chama aqui na Inglaterra, né? De férias, aí está cuidando dele aqui. E é isso. Na verdade, eu sou composto dessa tríade, né? Que a minha esposa e os meus 2 filhos essa tríade que sustenta meu ministério. Na verdade, eu costumo dizer isso, né? Eu sou pastor da minha esposa e dos meus filhos e, como consequência disso, eu saio, então, para pastorear o rebanho afora, mas essa é a minha primeira missão e a mais prazerosa, que sem dúvida, você sabe disso, é muito bom, né? A gente ter família, ter filhos. E eu diria que é a principal, né? É a principal, né? Mas assim, não adianta você pastorear e cuidar de pessoas do lado de fora e as que são de dentro, né? Você não cuidar, né? Agora, eu tenho curiosidade, quer dizer, eu tenho um pouquinho, né? O conhecimento da história, da sua história, né? Mas assim, a gente quer que as pessoas saibam quem é o nosso convidado. Como surgiu a situação de você, por exemplo, como nós falamos no início, você é de Jardim Bangu, né? A sua origem é zona oeste do Rio de Janeiro, Exato. né? Um lugar muito carente, né? Um lugar até perigoso, né? Vamos dizer assim, aquela área ali da zona oeste, Rio, Bangu, Senador Camará, Jardim Bangu, Realengo, são áreas que tem a questão da comunidade, a questão da violência, né? E muitas crianças com 11, 12, 13 anos já ingressam na questão do lado da bandidagem, da questão, né, do tráfico de drogas, alguns chegam ao vício. Como você, de um local, vamos dizer assim, carente, onde a gente sabe que o Estado ele não dá muita atenção, né? E aí você hoje está na Inglaterra, né? Você sai de um extremo para o outro. Como é que isso aconteceu? Foi algo de Deus? O irmão já tinha isso no seu coração? Como é que me conta um pouquinho essa história? Legal. É bom você falar isso, porque, de fato, viver o que eu estou vivendo hoje, né, tá vislumbrando essa ideia de estar morando aqui na Inglaterra, estar servindo ao Senhor aqui na Inglaterra, servindo pessoas, enfim, todo esse movimento, e não só antes disso, todo o movimento que Deus fez na minha vida, nada de fato é mérito meu, porque se a gente for analisar, você já deu bem o background que a gente tem, só havia deméritos, né? Se ao analisar, eu sempre dou uma olhada, às vezes por meio de rede social, são poucos os amigos ali, os garotos, né, que conseguiram sobrepor essas adversidades, esses deméritos que a gente tem durante a criação ali em uma comunidade e sobreviver, né? Muitos dos meus amigos hoje, infelizmente, por escolher um caminho diferente, não estão. E tudo parte do desejo não de escolher direções, né? Você direcionou aí morar no exterior, tá onde você tá, não. Eu escolhi o caminho, né? Eu não escolhi os caminhos. E o fato de eu ter escolhido o caminho, ele me deu Ele te levou para esse caminho, né? Exato. Eu costumo dizer, eu não fui blindado de nada, tanto é que, né, eu fui baleado, né? Toda essa questão do contexto onde a gente vivia, eu não fui blindado dessas realidades, mas eu sempre desejei caminhar com Jesus, eu sempre desejei seguir o Senhor, né? E eu tive a oportunidade de ouvir através de vocês, dos pais, e a gente costuma dizer, né, que filho de crente não é crentinho. A gente fala que a gente nasce no berço evangélico, eu tive esse privilégio, mas mesmo você nascendo no berço evangélico, em algum momento você tem que nascer de novo, você tem que decidir por você mesmo. Amém. E aí essa é a minha decisão, né,
foi começando a me levar a esse ambiente onde Jesus estava fazendo esse fluxo, né, do seu propósito. E aí eu comecei a acompanhar os meus pais, implantação de igreja, congregações, né? E aí, pô, chegamos em um determinado momento que a gente chegou numa congregação e não tinha músicos. Eu ainda era muito, muito novo, muito garoto, mas já tinha que desejo de ajudar, então eu já tocava um pouco de bateria, percussão, que era o que deixava, na verdade, o baterista na época era o adulto, me deixava na percussão, que era o lugar que dava pro... Era o único lugar que sobrava, né? Isso, e é algo que a gente até reforça, a nossa máxima aqui vai ser louvor e adoração, a importância da gente realmente tentar integrar os nossos jovens, os adolescentes, as crianças, né, dentro dessa perspectiva de fazer algo, de servir ao Senhor. Né? Hoje a gente tem não só o louvor, o instrumento, tem a área da mídia, tudo que está envolvido em louvor e adoração, além dos instrumentos, então a gente colocar eles nesse lugar. E foi isso que foi fazendo ter ali gosto, né, de servir ao Senhor, e aí vai crescendo, já vai começando a andar com as minhas próprias pernas, e aí já nessa etapa já de adolescente, a gente chegou numa congregação, não tinha quem tocasse violão, então eu falei, eu vou tentar aprender, porque eu só tocava bateria e percussão, peguei 3 acordes, e a igreja me aturou ali, eu acho que uns 3 a 4 meses, só com aqueles 3 acordes, cantando uma música, e aí foi evoluindo, né? Foi acontecendo. E a verdade é que quem me conhece da época de adolescente espantava, porque eles sabiam que eu era aquele garoto da igreja. Sei. Mas a música de CD, de clipe, de tudo mais, não era muito bem o que eu conseguia fazer no início. A minha primeira experiência para conduzir um louvor, para cantar, ela foi assim, traumatizante, não deu certo, eu não desenvolvi, mas naquele desejo de ajudar aquela comunidade, o Senhor começou a me capacitar. Ali, naquela congregação, em um lugar simples, um lugar onde, bom, agora, se você estava na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um lugar que talvez, com todo o contexto, que trabalha não a favor, mas contra para que você cresça, agora em um ambiente de uma cidade de interior, vai ficar mais difícil você ser achado e você romper. Mas é o que eu costumo dizer, o reino de Deus não é sobre pessoas hábeis, o reino de Deus é sobre pessoas disponíveis. Amém. O reino de Deus nunca foi sobre pessoas hábeis, nunca foi sobre o que ele conseguia fazer, mas o que ele estava disposto a fazer na mão de um Deus vivo. Né? A gente vê em Moisés, aquele contexto, né? Eu sou difícil na minha fala, enfim, o Senhor, ele capacita de fato aqueles que ele chama. Então, esse desejo foi acontecendo, o Senhor me capacitou para louvar e desenvolver. É uma coisa interessante que você fala, né, dessa questão da nossa incapacidade, né? E a Bíblia fala que Deus é aquele que capacita o incapacitado. Mas, assim, também é interessante nessa história sua, nessa caminhada, a pessoa está predisposta a aceitar a capacitação que vem do Senhor. Eu acho que o grande problema não é Deus capacitar, até pelo fato de que Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, não há nada que ele não possa fazer, né? Então, essa questão de Deus dar capacidade, né, a gente, isso aí para Ele, vamos dizer assim, é fichinha pequena. O problema é Deus encontrar pessoas com o coração dispostos a serem capacitados por ele. E, assim, uma coisa que você fala que é muito interessante, né, é essa questão da necessidade, né? O que fez você, talvez, a entrar dentro dessa área, né, vamos dizer assim, desse ministério, apesar de que era um dom já que Deus já te deu antes da sua formação, né, antes do ventre, Deus já tinha te capacitado para isso, mas o que fez você focar nisso foi a necessidade da igreja, a necessidade de que precisava de alguém para poder fazer aquilo
que na realidade não tinha. E você mesmo jovem, ainda adolescente, provavelmente, você falou, bom, sou eu que vou ter que dar o meu jeito, e aí você foi se aperfeiçoando, né, nisso, né? Você foi melhorando isso, né? Esse movimento de capacitação da parte de Deus, ele precisa de uma esse movimento de querer servi-lo da melhor forma. E aí entra até numa questão, talvez a gente já pode até trazer uma pauta aqui que é bem interessante na área do louvor, e a técnica. Isso é algo que é bem discutido, no sentido de alguém tem muita técnica e técnica, e vão fazer de qualquer forma, não vão procurar se capacitar, não. Coisa diz respeito ao outro, né? As duas está um pouco falhando, a sua internet está um pouco falhando. Eu acho que, não sei se é a sua internet, mas a gente está percebendo que está congelando a imagem, entendeu? Mas deixa eu só, enquanto... Tá me ouvindo? agora, isso. Deixa eu só... o que você falou é muita coisa interessante. E aí eu queria fazer uma analogia, que você fala de... Hoje eu estava até ouvindo um podcast do Bruno, do Morada, né? O Hub, né? Se não me engano, o podcast deles é o Hub. E uma coisa que ele falou que tem a ver com isso que você falou. Eu estava ouvindo... Não sei quem ele estava entrevistando, eu não sei se foi... Acho que o Alexandre Aposan, se eu não me engano, né? É baterista, né? Famoso. E ele estava comentando que nos Estados Unidos, se eu não me engano... Não, minto, não foi o Poazan, não. Foi o Thales Roberts. Agora o Thales Roberts está voltando, né? Depois de um período aí, enfim, sabático, né? E o Thales Roberts, acho que ele está numa igreja lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ele falou uma coisa que o pastor falou para ele. Ele falou assim, cara, eu admiro vocês latinos, porque, assim, a gente aqui, há muito tempo... Olha só que tem a ver contigo. Ele falou assim, a gente aqui há muito tempo... deixamos a unção de lado e nos preocupamos com a excelência, que é a técnica, não só técnica
do músico, né? Saber as notas, as cifras, né? Isso aí é a sua área, mas a técnica também no sentido do culto, ou no sentido de uma apresentação, né? A gente sabe que os Estados Unidos é referência nessa área, né? Eles estão acima da média. E o pastor falou isso para ele falou assim, olha, eu admiro vocês, latinos, porque vocês têm unção, nós temos a excelência, vocês têm unção. E aí eu faço uma analogia do que você está falando, e aí você fala isso novamente, reporta isso novamente. Eu acho que todos os músicos eles têm essa consciência. E aí eu diria que excelência no sentido técnico, no sentido da preparação, no sentido de tudo, desde a iluminação, desde o microfone, a questão do ensaio, e a unção é como um trem que tem 2 trilhos. Uhum. Ou seja, um depende do outro. Ou seja, você nunca viu, né? Normalmente, assim, um trem, né? No caso, a gente fala do Brasil, que a gente veio do Brasil. Aqui em Portugal é comboio, né? Enfim, tem um metro ou metrô, enfim, que são 2 trilhos, né? Se tira um trilho do trem, ele vai cair, ou ele não vai andar, ou seja, ele não vai funcionar. Então, essa questão da excelência, né, e da técnica, né? Quando eu falo excelência, eu falo também de técnica. E da unção, elas têm que caminhar junto. Eu acho que... Eu me lembro que quando Deus me chamou ao ministério pastoral, e é muito interessante porque eu fui ordenado a pastor, eu não tive, na época, a oportunidade de ter ministrado na igreja da qual me ordenou. Pregado, ministrado, o que eu digo a pregação. Eu pregava muito na juventude, porque eu era o líder da juventude, né? Mas, assim, a nível da igreja mesmo, eu nunca tinha tido oportunidade. E era uma igreja grande, na época, provavelmente 500, 700 pessoas e tal. E aí eu fui ordenado na igreja local, que era a igreja de Pavuna, né? Mas eu fui designado para o interior do Brasil, do Rio de Janeiro, que seria Barra do Piraí, Volta Redonda, né? Sim. E eu nunca tinha pregado. Quando eu cheguei lá, eu cheguei como pastor. Só que eu cheguei como pastor sem ter a experiência de pregar assim, para uma igreja adulta, né? Para a juventude você improvisa, né? Enfim, né? Mas para uma igreja adulta é diferente. E eu me lembro que o fato de eu ser pastor, ou seja, de eu já ter recebido uma unção, a imposição de mãos, me obrigou, me impulsionou, falei assim, cara, agora não tem jeito, agora eu tenho que estudar, eu tenho enfim, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que subir no monte, eu tenho que... Enfim, por quê? Porque aquilo me colocou um peso maior. Antes eu não tinha, talvez, tido aquela atenção para pregar ou para melhorar a minha performance na ministração, porque era com jovem, era uma coisa muito informal. Mas quando eu fui ser pastor, falei, bom, eu vou chegar num lugar sem saber pregar, então assim isso me forçou a procurar os meios para que eu possa me aperfeiçoar, né, na questão da pregação, até a forma como pegar, você fazer um esboço. Então acredito que no caso da música não é tão diferente, né? Exatamente. Ou seja, você não ficou naquelas 3 notinhas, né? Naquelas 3... Porque o caminho é exatamente esse. E você falou algo que você foi bem pontual em dizer, e é uma máxima realmente não só da América, mas da Europa. Eles dizem, vocês têm o fogo, né? Vocês têm a presença. E eu acho que isso é curioso, no sentido de, se a gente exemplificou aqui que a técnica diz a respeito da qualidade com a qual eu recebo essa presença, e a unção é o desejo de atrair essa presença, é o desejo de se encontrar apto para que essa presença venha, não faz sentido. Se a técnica é um preparo para receber e não tem a unção, é como se eu adornasse tudo, é como se eu fizesse tudo para o convidado chegar e ele não está. E realmente isso fica muito claro às vezes em times de adoração, de música, que você vê que está tudo preparado ali para a presença do Senhor chegar, mas ele não está. Está tudo bem feito ali, está tudo bem organizado, está sendo bem tocado, talvez,
né, uma qualidade, mas a presença não está. Isso é tremendo. Então, isso alinha o nosso coração, que é o que eu costumo ensinar a respeito de motivação, né? Eu sempre costumo dizer, quando você for ministrar, entenda que as pessoas veem o que você faz, Deus vê o porquê você faz. Amém. Entende? As pessoas veem o que você faz, ou seja, performance. Como eu toco, como eu canto, como eu faço ali, Deus vê o porquê eu faço, ou seja, intento do meu coração. Então, essa é a causa primeira. E a partir daqui de dentro, a minha intenção, o meu intuito não é para que cada acorde, para que cada soar do meu som, do preparo da minha igreja, da minha comunidade, seja para essa presença, não vai funcionar. Vai ser só performance. E aí Entendi, você entendi. entende? Você vai até convencer as pessoas de que você está executando algo de forma legal, performance, as pessoas estão vendo. Você vai até enganar as pessoas, mas você não vai conseguir enganar a Deus. E a Bíblia diz que o homem espiritual a tudo discerne. Então, quando você tem discernimento de espírito, você discerne que ali, pô, tá afinado, tá legal, mas está faltando alguma coisa. Na verdade, Agora, é ele. tem essa questão, né, do outro lado, né? Ou seja, tem muitos músicos, musicistas, né, que são ungidos, né? Talvez tecnicamente falando, Sim, tem muito a desejar, né? Mas são pessoas que se consagram, são pessoas que buscam, são pessoas que oram, mas às vezes eles também pecam na questão da técnica. E aí tem os dois polos, né? Se a unção, a gente sabe que, de uma certa forma, Deus, a presença de Deus vai se manifestar dentro daquilo que a unção está, vamos dizer assim, como a base, vamos dizer assim, daquilo que o músico está fazendo. Em contrapartida, a falta da técnica, e a gente já viveu isso nas nossas igrejas, no seu caso, graças a Deus, você melhorou, né? Você foi sim. crescendo tanto na parte da unção quanto na parte técnica, mas a gente vê também muitos músicos que abrem mão da questão técnica. E aí, se a unção ela atrai a Deus, a técnica, de uma certa forma, ela atrai o homem. E eu acho que as duas coisas elas têm que estar alinhadas, porque infelizmente a gente sabe que tem muitas pessoas que estão num ambiente espiritual, numa atmosfera espiritual na igreja, vamos dizer assim, e vamos dizer assim, a pessoa não está nem aí pelo que Deus está fazendo, Uhum. né? É aquela que a gente fala, né? A gente que é pastor, né? De repente a pessoa está olhando o som que está muito alto, de repente a pessoa, ali o louvor fluindo, a Deus está se manifestando, pessoas estão recebendo batismo, outras estão sendo curadas, e a outra pessoa está olhando lá na parede que de repente a pintura não está legal. Então, assim, querendo ou não, né? Essas duas coisas elas têm que se alinhar. Eu tenho que obviamente, orar, buscar, jejuar, mas também tenho que me aperfeiçoar tecnicamente falando, porque você, no caso é músico, você sabe que de repente você vai tocar num ambiente em que lá vai ter um músico. E o músico ele não vai entender sobre o Espírito Santo, mas ele vai entender sobre música. Isso aí. Aí é a questão de você codificar aquilo que você está recebendo, né? Como que a gente codifica, como que a gente transmite, eu digo de código, ou seja, conjunto de informações ah, que vão ser transmitidas e vão ser entendidas por quem recebe. Então, como que eu vou codificar quem é Jesus? Ou seja, como alguém que vai pregar uma palavra, a partir da minha busca em entender a sua palavra e conseguir transmitir da melhor forma. Para a área da música, como você está dizendo bem e de forma muito boa, como que eu vou codificar essa peça? É transmitindo ela a partir do que eu faço da melhor forma, entende? E aí é uma pauta que não tem a ver com um lugar específico.
com um nível específico. Porque aí alguém vai dizer, né, talvez eu estou numa realidade, num nível ainda que não é tão excelente, no sentido enfim, de fazer tantas coisas, como eu disse lá atrás, no meu início, que eram só 3 acordes, né? Mas o mecanismo é a paixão. Porque, às vezes, a gente tem também que existem ambientes que é o seguinte, não, para Deus tem que ser com excelência. O melhor. O melhor, para Deus tem que ser o melhor. Mas o que é esse melhor? Né? Entendi. Às vezes essa fala, às vezes ela mais acaba oprimindo ali aquela pessoa, porque ela quer fazer o melhor, mas o melhor é o que ela está conseguindo fazer naquele momento. É o que ela sabe, né? Vamos dizer assim. Sabe. Então eu costumo dizer, o que é excelência? Excelência é o melhor que eu posso fazer com aquilo que eu posso fazer. Aí a gente lembra do texto da viúva pobre lá, que dá aquelas poucas moedas e Jesus vai sinalizar, é aquela ali que deu mais. Porque não tem a ver com a quantidade do que eu faço, mas com a qualidade. Entendi. Entende? Lá atrás, no início, a minha excelência era 3 acordes, então eu desejava fazer da melhor forma. Esse sol tem que soar da melhor forma, esse ré, esse dó tem que soar da melhor forma. Então, é o melhor que você pode fazer com aquilo que você pode fazer no momento. E esse desejo de fazer o melhor com o que tem, Deus vai começando a multiplicar, e você começa a ir além. Porque parte do princípio da multiplicação, aquilo que eu estou disposto a repartir, Deus está disposto a multiplicar. E aí você começa a evoluir, você começa a avançar. Amém. Para quem é músico, isso aí é muito bom ouvir isso. Assim, eu queria também aproveitar a oportunidade e te perguntar, hoje eu fiquei, né, não um dia, né, porque eu trabalhei um pouquinho e depois voltei para casa e fiquei, já tinha assistido uma, e essa foi a segunda vez, esse podcast, né, do Bruno lá, do Morada, né, Hub, né, e eu achei muito interessante porque teve um momento que houve um assunto sobre a questão de ritmos musicais dentro da igreja, no caso do louvor, né? E aí foi assim, o que colocou-se mais principal, como assunto principal, foi a questão do ritmo funk, né? E aí o rapaz que era convidado, e foi esse do Alexandre Aposan, né? E aí ele fez uma abordagem sobre a questão de ritmos, né? E especificamente sobre o funk, e ele falou sobre células rítmicas. Eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido falar muito sobre isso. E aí ele falando sobre a questão da batida, né, do funk, né, porque no Brasil, né, tem alguns ministérios, né, que fazem funk, e ele falou que dependendo do ritmo tem que se haver um cuidado. Por que eu estou falando isso? Eu confesso para você que na área musical eu sou assim um pouco leigo e talvez não estudei muito. A gente sabe que, de uma certa forma, o louvor, hoje em dia, né, é uma palavra que a gente usa muito, uma frase, louvor profético. Né? Hoje em dia, antigamente a gente achava que o louvor era uma boa melodia, com um instrumental, né, bem afinado, uma voz bem afinada, uma letra que falasse de Jesus. Só que hoje a gente tem, eu pelo menos aprendi isso, que o entendimento que eu tenho do louvor é que não é apenas uma música bonita que fala de Jesus. Na verdade, o louvor é uma voz. O louvor é uma forma de Deus anunciar alguma coisa. É uma forma profética de ser. E assim, a gente também tem percebido que hoje em dia adentra na igreja muitos ritmos. E o funk é um deles. Assim, eu queria que você assim, a sua experiência, o que você falasse sobre isso, se você é a favor de todos os ritmos, se você não é, o que você vê que pode, de repente, criar um perigo, né? Assim, um perigo para aqueles que ouvem ou aqueles que são adeptos a determinados ritmos, né? O cara que vem do rock gosta de só músicas de rock e gospel, o cara que veio do funk, o cara que veio do pagode. O que você pensa mais ou menos sobre isso? Legal. Eu gosto de pensar a respeito
desse discernimento, qual ritmo é aceitável ou qual não é. Eu gosto de pensar aquilo que Tiago fala, Tiago capítulo 1, verso 17, se não me falha a memória. Ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, daquele que nele não há sombra de dúvida ou variação. Por que ele fala de que vem dele todo dom perfeito? Não existe nada, nenhum dom, nenhum tipo de mecanismo de som ou arte que Deus não tenha feito. Na verdade, o diabo ele não cria nada, ele só se apropria daquilo que a gente não vai utilizar, daquilo que a gente não se dispõe a utilizar e sai na frente. Então, todo ritmo vem do Senhor. Mas existe uma realidade em um lugar, em algum ambiente que eles usam esse ritmo. Pois é, alguém... Isso é uma coisa que assim... Isso é um fato, isso não é negado, a gente discerne do reino espiritual e como ele se movimenta. Só que nós não podemos abrir mão daquilo que é nosso, porque, na verdade, o problema nunca vai ser o que Deus nos deu, e sim o que a gente faz com aquilo que Deus nos deu. Desde Gênesis, Deus entregando o jardim, a Moisés e o seu povo, em que Deus entrega a sua libertação e ouro e prata. E eles pegam ouro e prata e constroem um Deus para adorar. Então, o problema não é o que Deus faz, o que Deus fez, a sua criação. O problema é o que nós fazemos com aquilo que ele fez. Lógico que quem não está na luz vai produzir coisas das trevas. Então, eu vejo que não é uma questão de separar, de não usar tal ritmo ou usar tal ritmo. Não é uma questão de exclusão de ritmos. Eu acredito que é uma questão de entendimento de onde e para que propósito aplicar qualquer que seja o ritmo. Aí a gente vem a um discernimento do seguinte: mas agora a gente está numa fase nova e tudo é tempo, tudo é movimento. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre isso, atualização e tudo mais. A gente tem o trap, é uma evolução aí do hip hop e do rap, é o trap. Essa geração agora, esses adolescentes estão ouvindo trap. E aí tem se levantado o Vic Tim, que começou fazendo poesias no Instagram, tem o 2 quilos, tem uma música dele baseada em Atos 2, um trap, na batida jovem ali, mas com uma mensagem, trazendo a palavra de Deus. Então, eu aplico o texto que diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como que alguém que, por sua natureza, gosta do rock, vai ouvir, vai se encontrar em algum momento com as palavras de Jesus, com a mensagem de Cristo, disposto a falar? Deixa eu só te interromper, e não estou polemizando, tá? Por favor. Até porque eu também quero me aprofundar nisso. Agora, por que eu estou assim, enfatizando isso? Porque eu achei interessante a forma dele explicar. Ele falou uma coisa assim que, eu vou ser sincero, me chamou a atenção. Eu não sei se talvez você tenha tido essa percepção, ou o que você acha. O que ele falou, ele falando sobre o funk, ele falou que teve uma experiência de ter com alguém na África, e aí, acho que, não sei, rolou o assunto do funk, ele falou, não, a igreja no Brasil, né, alguns grupos, né, alguns MCs, né, fazem funk, letra... E lá na África, não sei se foi na aldeia, o rapaz falou assim: olha, não toque esse ritmo. Porque o funk tem lá uma batida, eu não sei muito, né? Vocês que devem saber lá, né? Ele até exemplificou. E ele falou uma coisa que eu falei assim, cara, eu vou ser sério, eu não tinha visto dentro desse lado. Ele falou assim: olha, por que muitas das vezes pode ser uma linha tênue? Porque o ritmo. Muitas das vezes as pessoas, elas não... Por exemplo, no caso do funk, pelo que ele, historicamente, eu não me aprofundei, eu só ouvi, ele falou que o ritmo, a batida do funk foi consagrada à questão da promiscuidade, à questão, né, da questão do sexo, né? E lá na aldeia, quando ele teve essa experiência,
quando tocava aquele ritmo, as mulheres ficavam, não um espírito maligno, obviamente a gente sabe que tem uma influência maligna, da qual aquele ritmo foi consagrado para aquilo, e as mulheres, né, afloravam, vamos dizer assim, essa questão. E aí, depois, ele explicando sobre essa questão do cuidado, ele falou o seguinte, que ele não é contra o funk. Ele diz que algumas determinadas batidas ou ritmos, ele orienta que pode mudar alguma coisa. Por quê? Porque como lá atrás foi consagrado com aquele fim, e ele falou uma coisa que isso que me chamou a atenção, ele falou assim, olha, as pessoas que são vieram daquilo ali, elas não, muitas das vezes, não se apercebem da letra, mas o ritmo, e eu achei muito interessante porque, por exemplo, tem músicas que eu não conheço a letra, mas quando toco o ritmo, a melodia, eu fico nananana, eu não canto, mas eu fico nanana, e dentro dessa... De alguma forma, exato. Ou seja, ele fala que o ritmo, a melodia, ela fala mais do que uma letra. Sim. E aí ele, nesse caso, né, ele acho que teve um rapaz que era MC, e ele falou, olha, você não tem problema de você fazer o funk, só que eu te oriento a mudar essa batida, porque essa batida, dentro do subconsciente da pessoa, ela não consegue nem se aperceber da letra. O ritmo é que vai envolver ela. E aí, querendo ou não, por mais que a gente o ritmo seja cristão, que fale de Jesus, que seja algo evangelístico, o movimento da pessoa vai ser de acordo com o ritmo e não de acordo com a letra. Será que você está me entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar? Por isso que eu tenho esse entendimento que você tem, né? Eu acho que aquilo que foi feito por Deus, que é de Deus, o diabo copia, e uma cópia falsificada, uma coisa genérica, né? Mas assim, de uma certa forma, essa questão do louvor, da melodia, eu nunca tinha visto desse prisma. Eu nunca tinha tentado, e realmente é assim, quando você ouve um louvor agitado, né? Um louvor de celebração, né? A gente costumava dizer celebração, né? E exato. Que hoje é raro, eu acho que esse é um assunto que eu queria que você falasse, porque a gente viveu várias fases na área de louvor na igreja, e esse louvor de celebração, aqueles louvores de guerra, hoje está em desuso na igreja, hoje é mais adoração. Não que eu seja contra a adoração, eu amo adoração, eu gosto daquele louvor extravagante, mas eu acho que o louvor de celebração, ele fala de alegria, e o nosso Deus é um Deus alegre, e hoje é uma coisa que já não existe tanto. Então, assim, de uma certa forma, a melodia, ela faz até... depois eu comecei a entender a questão da dança profética também, porque, querendo ou não, a melodia traz a uma dança, só que não é uma dança como a gente via em determinadas épocas na nossa igreja, você participou disso, daquela dança de coreografia, não, vamos fazer uma coisa... Não, eu acho que seria algo... Coisa que flui mesmo. Que flui, né? Então, assim, por isso que eu te perguntei, eu falei assim, cara, eu vou perguntar ao Renato, dentro dessa visão que ele deu, que realmente, assim, existem momentos, por exemplo, até música secular, que daqui a pouco eu vou perguntar a você, né, o que você acha do cristão falar sobre música secular, são tantos assuntos, né, mas assim, eu falei assim, cara, faz sentido, o que eu quero dizer para você, que de uma certa forma, faz sentido, né, até o Brunão falou com ele, falou assim, cara, mas tudo veio de Deus, né? Ele falou assim, não, tudo veio de Deus, mas quem compõe precisa entender que se aquilo tem uma dimensão no mundo espiritual, assim como a gente tem uma dimensão no mundo espiritual profeticamente em relação àquilo que é de Deus, aquele que não é, ele tem também essa mesma profundidade espiritual para as coisas que são negativas. E mesmo que eu seja cristão e eu não tem um conhecimento aprofundado daquilo, ou seja, por que esse ritmo, por que tem que ser esse ritmo, e ele até enfatizou que alguns MCs foram fazer algumas músicas, não sei, apresentar em algum lugar, e eles mudaram o ritmo, eles não fizeram aquela mesma batida, e aí quem estava por detrás, que não era cristão, falou assim, não, eu quero que seja esse ritmo.
subentendendo-se que havia algo por trás que não era só questão musical de chamar a atenção, mas uma influência, né? Por isso que eu achei aquilo máximo. Eu falei, cara, a gente tem que pensar nisso, né? Sim, verdade. Eu não discordo dele, né? Isso é real. O inferno trabalha 24 horas e com as suas estratégias e suas dimensões de influência. Só que eu me apego à pessoa de Jesus Cristo. Por mais satânico que seja a palavra, por mais sujo que seja qualquer coisa, não há nada que o sangue de Cristo não possa redimir. Entende? Então, a questão não é o que toca, mas quem rege. Aquela batida, eu creio que, sendo regida por Satanás, ela pode gerar esse nível de influência, de movimento, de atração, mas eu creio também que aquilo que, na verdade, o Evangelho de Jesus, e isso é o que trazia um pouco de descontentamento com os escribas e fariseus ali, porque ele tocava no impuro e ele não se tornava impuro, ele purificava aquele que estava impuro. Entendi. Não há nada que o sangue de Jesus, por mais negro, podre, origem, é feito, mas se cai nas mãos ensanguentadas de Cristo Jesus, ganha os adornos de Jesus. Então, eu acho que esse entendimento ele é importante para que a gente saiba o nível, até para quem quer. Na verdade, esse entendimento ele é de extrema importância até para aquele funkeiro gospel, que seja o caso, que quer utilizar. Porque uma mão suja, ela não pode produzir coisas limpas. Mas uma mão que é lavada e remida pelo sangue de Jesus, o que ela tocar e produzir... Vai purificar, vai ficar limpo. Vai gerar fruto. Então, não há nada, como eu digo, eu dizer o seguinte, não utilizar o ritmo é dizer o seguinte, o Senhor fez algo, por algum propósito, de alguma forma. E aí em algum momento específico, de repente, a pessoa recebeu algo da parte de Deus, não, eu não vou fazer isso, mas foi algo específico, não é você generalizar, né? Vou dizer assim. Não, eu não acredito no contexto da doutrinação, no sentido não utilize. Eu acredito no sentido de senso de temor e responsabilidade. Para que eu quero usar esse ritmo? Entende? Eu me sinto chamado para alguém que vai comunicar as verdades de Cristo, celebrar que é a libertação, porque aí é um ritmo mais balançado, e aí a gente fala disso, de celebração, diferença de louvor e adoração, que são coisas distintas. Para esse propósito, se o cara tiver consagrado, se o cara tiver um propósito naquilo, eu não consigo ver um problema nisso. Embora eu entenda essa regência, só que eu não funciono a partir dessa regência. Não é o som que toca, é quem rege. Então, tudo que eu toco tem que fluir virtude. A gente fala, é uma perspectiva muito interessante, né? O ritmo, né, com origem africana, no sentido ali de espíritos, de influência e tudo mais. Mas se a gente for analisar, não tem uma música, uma canção que ela não esteja pautada em alguns pilares. Aí quem estuda música entende. Os pilares rítmicos. O jazz. O que é o louvor e adoração? Ele está pautado no jazz, na influência do jazz, do blues, do rock. Músicas que é rock, e aí? Então, tem sons do rock, cultural, que são coisas demoníacas. Mas essa é a pauta, não é o som que sai, é quem rege. Então, quando eu tenho esse senso de entendimento e temor de Deus, vai fluir, vai ganhar outra... Agora, nesse caso aí, né, não só te interrompendo, só para conectar as ideias, eu acho assim que nessa situação seria importante que os músicos, sim, porque querendo ou não, os músicos, vamos dizer assim, são os mediadores, né? Fazem a ponte entre o homem e Deus e Deus e o homem. Então seria muito importante que os músicos nesta área, dentro da sua especialidade, vamos dizer assim, né? Ele procurasse se aprofundar no conhecimento, até para que
que ele se consagre, né? Porque eu, como pastor, já tive graça e paz, amado. Renatão, tudo bem? Renato Santana, um amigo meu lá do Brasil. Sueli de França, Deus abençoe, Sueli Monteiro. Então, o que acontece? Como eu digo na área de pastor, porque tem muito essa questão também de você vai pregar ou já foi pregar em lugares que, entre aspas, é consagrado, vamos supor, um centro espírita, dá um exemplo. Você se chamasse para pregar num centro espírita, você iria, sim ou não? Aí eu falo assim, vou sim, mas a partir do momento em que eu chego lá, aquilo que outrora era uma invocação ao inimigo, eu vou consagrar aquilo e vou mudar a dinâmica daquele ambiente para um ambiente dos céus. Eu não vou entrar lá e pregar, vim aqui e veio pregar. Não. Antes vocês têm que discernir o ambiente que está lá, o espírito que move, que rege lá, e você ir contra, e aí sim, depois você... Como ele disse, se eu tenho noção do que o inimigo faz usando esse ritmo, eu vou ter muito mais senso de temor e responsabilidade para utilizá-lo. E talvez, ao discernir que no meu coração o desejo de utilizá-lo é totalmente vazio, eu digo, para que eu vou usar isso? De fato, não vou tocar aquele ritmo. Então, se há um propósito, se há, de fato, alguém que tem um propósito em se utilizar daquilo, porque aquele que se lança na brecha, ele sabe a dimensão do ataque e do movimento que ele vai. Então, eu acho que tendo a dimensão de como esses ritmos são usados, eu acho que dá, não um medo no sentido de não toca, porque senão. Não, mas um temor. Você tem noção? Agora, você tem noção, isso estava na mão do inimigo, agora está na tua mão. Está na mão de um servo do Senhor. Tu vai se utilizar para quê? Para ganhar views, fama, para as pessoas dançarem aleatoriamente ou para que uma mensagem chegue, né? Então, eu participo desse pensamento. Eu conheço esse contexto, entendo ele, mas eu não sou regido por ele. O meu maestro não é Satanás. Então, aquilo que eu tocar, que seja eu creio assim, que alguém pode ser salvo se houver um temor e uma devoção da minha parte em Cristo Jesus, alguém pode ser liberto, eu fazendo, que é o que a gente chama de tribal, né? Agora os bateras tem até uma música aí, mas a igreja... É isso mesmo. Cara, aquilo ali é um som profético, é algo que o músico, entendendo a função dele, tem isso também. Às vezes os músicos acham que o poder da manifestação da libertação, o poder do mover de Deus, está só em quem canta, mas está no som do cara. Então, às vezes, aquele tribal ali, aquela batucada dos tambores, eu creio que liberta alguém, que transforma a vida de alguém, mas aí é o que eu digo. Não é o som que eu emito, mas a regência está me movendo. E aí, um outro princípio também, para deixar claro também, é o discernimento de cada coisa para o seu propósito, né? Tem gente que tem dificuldade de entender outros assuntos, não outros assuntos, mas outros ritmos sendo usados dentro do contexto dos servos de Deus. Mas a gente na escola de adoração, a gente aprende isso também. Cada música ela tem um propósito. Existe a canção de canto litúrgico, é aquela que o Senhor vai inspirar alguém para que esse alguém componha uma canção que ela vai para a congregação dos santos. E ali nós vamos cantar como igreja ao Senhor. É canto litúrgico. A gente lê o livro de Salmos, eu estou estudando Salmos aqui com a Rebeca, com a minha filha, e falando para ela, são poesias, são cânticos. E muitas vezes ele está falando, olha, ele está falando eu elevo meus olhos para o monte, é poesia, entende? Então tudo tem um nível de propósito. Então eu acredito, por exemplo, alguns vão ser chamados a compor canções de adoração que vão estar a serviço da congregação. Nós vamos cantar como igreja. Outros, por exemplo, vão ser inspirados por Deus para transmitir o amor de Deus, quem Deus é,
o quão maravilhoso é servi-lo no horizontal, ou seja, as canções que nós cantamos dentro da congregação, o Senhor inspira pessoas que são canções verticais, que nós cantamos para Ele. Mas existem também pessoas que vão ser chamadas para cantar no horizontal, para cantar a partir dele, por ele, mas para alcançar outros. E a gente vai perceber, a gente teve alguns fenômenos, né? Volta e meia a gente tem alguns fenômenos disso, de pessoas que são inspiradas a compor canções que vão extrapolar os cercados da igreja. Isso. Vão alcançar. Por exemplo, o Regis Danese fez o Regis Danese inteiro cantar Entra na Minha Casa. E em vários ritmos, né? Em vários ritmos. Por exemplo, né, eu tive experiência de estar em lugares, como você falou, né? O pessoal era de uma religião espírita ali e tudo mais, um aniversário, o pagode rolando. E alguém, pô, o pastor tá aí, vem cá, canta aquela lá, Entra na Minha Casa, e estava ali todo mundo cantando. Então, isso é genial. Você tem hoje o Anderson Freire, é um cara que é inspirado por Deus para cantar canções que extrapola, que alcança lá. Que até aquela pessoa que não conhece o evangelho, ou que não tem compromisso, ela gosta da música dele, né? Sim. Uma música agora que está tocando muito, e eu acho que se não já passou, vai ultrapassar as fronteiras do evangelho, é a Bondade de Deus, né? Sim. A música hoje em dia. Exatamente. Então, aquele diálogo da mulher do poço com Jesus em Samaria. Mas eles dizem que é lá, os meus pais dizem que é aqui. A gente não tem que estar. Aí eu digo a gente, para mim, aqui, no sentido da minha área de música. Eu não tenho que estar guerreando no sentido de aquele cara tá cantando uma música e eu não vi o nome de Jesus ali, eu vi ele falando que assim como as aves voam nos céus e os pássaros não semeiam nem ceifam, mas reflete a glória de Deus e tal, mas eu não vi ele adorando Jesus, não. É que o propósito dele é de mostrar quem é Jesus para essa geração. Entende? Então ele foi chamado para aquilo. Ele compõe, por exemplo, eu falei aqui do Anderson Freire, o Thales Roberto foi um que tinha tem ainda, né? Glória a Deus por isso, que voltou a ser útil no reino de Deus nesse tempo, de compor canções que a verdade é que às vezes são orações que eu quero fazer, que alguém que está lá no quer fazer, mas não sabe como. O Espírito Santo inspira. Aí o cara que estava lá na droga, cara, era isso que eu estava tentando dizer, eu não conseguia, que é como se fosse assim, fazendo uma comparação, os salmos de Davi, de Asaf, dos filhos de Asaf, foram momentos que eles viveram e eles comporam, né, esses momentos, traduziram isso através da música, né, vamos dizer assim. E hoje não é tão diferente, né? Isso. Só o que eu quero pontuar é esse sentido. É que alguns vão ser chamados para cumprir a sua missão nesse sentido, como igreja, como comunidade cristã. Vão cantar, vão compor cânticos ali, e esses cânticos são para esse ambiente. Outros vão ser evangelistas na voz, vão cantar canções. Tá, mas aí então eu quero te polemizar. Eu quero polemizar. Existe, eu entendi. Isso que você falou, para mim, foi abrir uma mente assim, porque eu, particularmente, aprendi isso, né? A questão do louvor da comunidade, aquela coisa só da referência ser Deus, né? Do alvo ser Deus. E hoje você conseguiu tirar da minha mente essa questão, né? Que inclusive teve louvores assim. A gente pegou na época, não sei se você pegou o Daniel Souza, né? Daniel Souza, que cantava, né? Eu quero ser, né? Um com você, né? E tal. Inclusive louvores que falava de comunhão, né? Que é mais horizontal, é muito horizontal, né? Então a gente sabe disso. Agora, e aquelas músicas que eu não sei, eu tenho assim a dificuldade, aquelas músicas você que me humilhou, você vai ver Deus em mim. Eu olho assim isso como se fosse um louvor que, bom, me espera lá na curva que você vai ver. É aquele louvor que eu acho que é o vingativo. Exato. Eu fui humilhado, fui pisado, e agora você
encaixa esses tipos de louvores a essa questão horizontal de pessoas que de fato passaram pelo processo de humilhação, que, enfim, né? E aí deram a volta por cima, Deus exaltou, ou você vê na perspectiva mais de pessoal, egoísta? Como que você vê? Esses tipos de músicas, né? Eu já não posso nem colocar na categoria de louvor. São músicas revanchistas que buscam trazer respostas que nem Jesus se preocupou em trazer para aqueles que o ofenderam, né? Quando vê você passar na prova, Isso. se arrepender, né? Aqueles que tiveram mal vão se arrepender, não. A minha Bíblia mostra não arrependimento e medo dos pais e irmãos de José ao encontrá-lo diante dele o governando, mas mostra um quebrantamento. Não é um arrependimento de medo, putz, eu fiz mal, não ajudei, mas quebrantamento. Aqueles que, porventura, entram nesse cenário, né, de alguma forma lutar contra mim, me prejudicar, lá na frente eles vão ser alcançados pelo que o Senhor fez na minha vida, e a mudança que o Senhor fez, a honra que o Senhor trouxe, vai gerar neles quebrantamento. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor. A boca que professa a incredulidade a respeito da história de alguém é a mesma boca que vai professar grande é o Senhor. Realmente esse é filho de Deus. Realmente esse servia ao Senhor. Então, eu não consigo entender essas canções sendo coerentes e teológicas, não, porque não é isso que a Bíblia propõe, né? Esse revanchismo, não. E é o caso que você falou do próprio José, é um caso nítido, porque no caso do José, quando ele teve com os seus irmãos, se não me falha a memória, ele mesmo falou que aquilo que eles fizeram mal contra ele foi necessário para que hoje, naquele momento em que ele estava no palácio, ele tinha autoridade, ele era o braço direito, vamos dizer assim, de Faraó, foi necessário para que ele chegasse aonde ele chegou. Então, ele não via como... Ele não estava com o coração rancoroso. Ele não estava com raiva, com ódio. Não, ele agradeceu, era uma forma de falar assim, gente, obrigado, porque se você não fizesse aquilo lá atrás, eu não estaria aqui. Eu estaria talvez com vocês ou na mesma condição que vocês. Então, assim, eu também penso dessa forma. Eu queria fazer uma pergunta a você. A gente falou um pouquinho, porque a gente tem falado um pouquinho de cada coisa, mas você já me deu assim uma noção, mas eu queria que você falasse mais. Por exemplo, eu fui de uma época em que né, quer dizer, na realidade, antes de mim, né, os nossos pais foram da época da harpa cristã, da época do cantor cristão, né? Harpa da Assembleia, cantor da Batista, se não me falha a memória, né? E eu já peguei aquela geração, né, do Ademar de Campos, Asaf Borbe, as comunidades, a comunidade da Zona Sul, comunidade da Penha, comunidade de Nilópolis, não há Deus maior, não há Deus tão grande, né? Época do Kleber Lucas, né, na fase, né, boa dele, Ludmila Feber, Aline Barros, enfim, né, a gente depois veio uma época do louvor chamado louvor extravagante, né, David Keelan, Antônio Cirilo, né, e depois Toque no Altar. E hoje, como é que você vê as músicas atuais hoje? Hoje, assim, assim, e eu vejo assim que de tempo em tempo Deus levantava um ministério, né? Ele levantava alguém, se destacava. Hoje a gente tem visto assim muito em evidência a Gabriela Rocha, né? Que né, tem músicas que a igreja canta e um ou outro, né, cantor, né? Tava a Casa Chip, né? Se não me engano, um período aí teve bem. Agora eu não sei como tá. Como é que você vê essas mudanças ou essas renovações no decorrer das décadas, das gerações, entendeu? Sim, legal. Essa questão é muito interessante, porque ela divide em alguns aspectos a opinião de algumas pessoas, né? Há quem vai dizer que eu não gosto do worship, né? Que é como a gente denomina hoje, né? Eu não gosto do worship e eu gostava daquela fase lá atrás, daquele tempo lá atrás.
eu vou, com base, pastor, no que você falou, eu vou discorrer a forma que eu penso. É um tempo, é um movimento de Deus, é um mover de Deus para a época, para aquele tempo. Alguém diz, esse worship está insuportável e eu não gosto e tal. É da mesma forma que há uma geração atrás, vamos colocar a década de 2000, tinha aqueles que criticavam a adoração extravagante, da letra repetitiva ali do Antônio Cirilo, do David Keelan, do Diante do Trono. Você do Diante do Trono demora. Então, naquele tempo, havia quem criticasse aquele tempo. Quando, voltando para a década de 80 e 90, com certeza haveriam críticos ali de Asaf Borba, Bené Gomes, né? de tantos expoentes ali daquele tempo. Só que isso que é interessante, esse tempo passou. Então, não adianta eu ficar querer lutar contra aquilo que está se movendo nesse tempo. O worship vai passar. É um tempo também que a hora que o Senhor determinar que não é isso aí. Você entende? Assim como o ano 2000 passou, a década de 2000, do David, tudo é uma fase, é um tempo. E aí a gente se perde quando a gente fica saudosista, olhando para trás, sem conseguir se adaptar e entender no que Deus quer hoje operar. Porque a cada tempo há uma aplicação, há uma forma para aquele tempo. E aí a gente precisa ter esse discernimento, né? Paulo fala, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos a partir da renovação da sua mente. Eu gosto muito de pensar esse texto no discernimento do tempo mesmo, do tempo que eu estou vivendo. Porque ele diz, olha, não vos conformeis, ele te dá um cutuque aí. Fala, entendi. Qual que é a ação? Transformar, beleza. Ele está dizendo que eu não posso me conformar e a partir disso eu preciso transformar. Mas qual que é a chave que o apóstolo Paulo está dando para transformar? É a partir da renovação da mente. Paulo está querendo dizer que eu só vou, embora eu esteja inconformado, embora eu queira transformar, eu só vou conseguir fazer isso a partir da renovação da mente. Então, eu não posso querer transformar o ano de 2023, ser efetivo como igreja, ser efetivo como um ministro de louvor, com aplicação nesse tempo. Eu não posso transformar 2023 com a cabeça e os métodos de 1990. Entendi. Então, a renovação da mente, ela é essencial para discernir o tempo. Então, ao invés de eu brigar com o tempo, não, eu sou aquele old school, eu quero fazer a moda antiga. Não vai funcionar. A gente costuma dizer, e aprende até isso com esse tipo de raciocínio, que a excelência de hoje é a mediocridade de amanhã. Aquilo que é excelente hoje, que é a última ideia, a última estratégia, amanhã vai estar fora de foco, já vai precisar de uma outra atualização. E eu não falo de princípio, porque os princípios são irrevogáveis. Deus continua sendo Deus, a sua palavra, a sua sã doutrina continua no mesmo lugar que deve estar. Sabe? A presença de Deus, a palavra de Deus, a sã doutrina é como a água, né? Você vê lá, mas a garrafinha d'água ela tem validade. Por que tem validade? Não é por causa da água, é por causa da garrafa. Porque com o passar do tempo ela começa a soltar, perder a sua integridade, sustentabilidade ali, liberar algum tipo de química e pode prejudicar a água. A água continua a mesma. Pode contaminar a água, né? Pode contaminar a água. Então, o nosso Deus, ele continua o mesmo. A palavra, ela continua a mesma. Mas aquilo que comporta ela precisa se adequar ao tempo para ser mais efetivo. É interessante que o que você está falando tem a ver com um texto, né, da Bíblia que a gente conhece, né? Uhum. Só que esse texto a gente tem assim eu tive hoje, assim, Deus me deu uma visão diferente desse texto, que é aquele texto que fala do vinho novo e o odres velho, né? Sensacional. É muito interessante porque esse texto ele diz assim: não se deita ou não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, se rebenta e derrama-se o vinho
e os odres se perdem, mas deita-se vinho novos em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, assim, esse texto é muito interessante porque fala do novo e do velho. Só que ele diz que era necessário que o vinho novo se colocasse em odre novo para que ambos, tanto o vinho novo como o odre velho, se perdesse, se estragasse. Então, esse texto, a gente tinha um entendimento seguinte, né, do novo de Deus, né, que a gente precisa receber o novo de Deus. Tem muitas pessoas que não estão preparadas ou não conseguem entender o novo de Deus. Só que, na verdade, a ênfase não é o vinho novo. A ênfase é com que tanto o vinho novo como o odre, nenhum deles se percam. Participassem do mesmo processo. Participassem do mesmo processo. Então, eu vejo essa questão assim. Eu vou ser sincero, eu sou daquela época da comunidade, assim, na época daqueles louvores de celebração, louvores de guerra, né? Depois louvores de adoração, aí depois daqueles louvores de comunhão. Só que agora a gente vive um tempo novo. E eu acho que uma coisa também que é muito interessante nisso é o seguinte, é que a Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, muitas das vezes, Deus levanta um, daqui a pouco coloca aquele ali e levanta outro. E é ele que tem que ser exaltado. É ele que tem que ser referência. Até porque a gente sabe que o ser humano ele tem muito essa coisa, né? De idolatrar o homem, né? Eu gosto do cantor, eu gosto da banda. E aí, às vezes, aquilo que Deus fez com o propósito de ser bênção acaba não sendo. Então acontece isso, né? Acontece essa questão. Deixa eu só fazer uma outra pergunta rapidamente para você, porque eu acho que você deve estar num horário aí para dormir, descansar, enfim, né? Primeiro, eu queria que, não sei se tá aí o violão, a guitarra, fizesse aí um medleyzinho aí pra gente, aí um daqueles... Tá aqui do lado. Aqueles, tipo, perto quero estar... Vamos lá. É um podcast, mas a gente pode adorar o Senhor também, cantar, né? Isso é bom também, né? Alguns colegas até falam, pô, a gente sente falta do pastor Renatinho aqui no Brasil, porque ele era muito versátil. Acaba que se o músico ele não pode ser partidarista, ele não pode tocar aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta. Ele tem que sentir a congregação, ele tem que ter uma percepção, né? Um culto de dia de semana, ele não tem a mesma didática até da minha execução de louvor que o de domingo. Não dá para dia de semana alguém chegar cansado do trabalho e eu tá lá, vamos lá, levanta a mão. Então, são abordagens ali diferentes, né? A aplicação, né? Eu só vou cantar música nova. Não é uma questão na questão da música, de músicas atuais ou antigas, porque se entendendo o ambiente, tudo se aplica. As canções antigas elas se aplicam numa roupagem, tudo se aplica. É mais uma questão mesmo de discernir mesmo esse tempo aí. E eu gosto muito de muitas canções antigas, muitas delas eu aprendi lá atrás, e é muito bom você ver as pessoas se conectando. As pessoas, poxa, isso aqui é de um tempo que Deus fez algo poderoso na minha vida, isso é maravilhoso. Vamos lá. Desceu aqui o meu... Caiu aí o celular, né? Tá no carregador aqui, deixa eu voltar. Passar pro lado de cá. A gente tinha aqui... Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Aleluia. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno. Amém, Jesus. Toda a terra e Céu. Aí nós vimos. A ti fazemos
um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvor. Aleluia. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e Aleluia. toma o teu lugar. Cantávamos. Quero levantar minhas mãos. Quero levantar minha voz. Oferecer a ti minha vida. Em santidade e amor. Em santidade e amor. Oh, Pai, só a ti eu ofereço. Minha vida é meu coração. Minha vida e meu coração. E me prostro em tua presença. Aleluia. Em adoração. Filho de Deus. Filho de Deus. Recebe sim toda a honra, a glória e o louvor. Amém. Agora eu queria uma palhinha da sua música, da mais cantada, né? Ou pelo menos o refrão, né? Sim. Entrego tudo a ti, inclusive, né? Aqueles que nos acompanham podem acessar lá no YouTube. E essa tem sido uma oração que tem alcançado muitas vidas. E é legal, volta e meia, receber. Ó, pastor, ouve aí, tá cantando aqui, o povo tá louvando aqui, a gente fica muito feliz, porque o nosso desejo é o Senhor nos inspirar com algo que possa ser oração de muita gente. E ela tem feito esse caminho aí em todo o Brasil e também aqui, né, na Europa. Refrão. Entrego tudo a ti, confiarei em tuas mãos e no teu amor eterno. Em ti vou descansar, tu és o meu lar e o meu lugar secreto. Entrego tudo a ti, confiarei em tuas mãos e no teu amor eterno. Em ti vou descansar, tu és o meu lar e o meu lugar secreto. Amém. Glória a Deus. Amém. Projeto Vida, onde fica? Na Inglaterra? Nós estamos aqui na cidade de Swindon. Ela é uma cidade bem central aqui, no Southwest, que a gente chama, a 40 minutinhos só de Londres, e a gente está aqui servindo ao Senhor, sendo boca de Deus para a comunidade brasileira, que é grande aqui, bastante grande, e também para os falantes de língua inglesa, né? Não vou falar só os ingleses, porque a Europa ela é multicultural, né? Muita gente, muito lugar, e a gente, graças a Deus, lá na igreja tem indianos, tem ingleses, romenos, enfim, pessoas de outras nações de fala inglesa, então a gente está aqui também cumprindo o vídeo
para essas pessoas também. Inclusive cantando lá, a que você falou lá, és fiel em todo tempo. Sim, sim. Faithful. Canta em português, depois vem cantando em inglês com eles. Oh, glória, amém. So, so good. Every breath that I take, Amém. you sing of goodness of God. E assim, amém. eles vão aprendendo com a gente e a gente vai desenvolvendo o inglês com eles também. Renatão, já tá falando inglês bem, Renatão? O homem se vira. Ele vai tudo e que ele tem dúvida, ele joga no tradutor, ouve um pouquinho ali, e aí vai para cima, vai lá e repete, fala. Amém. Tá desenrolado o homem. Amém. Os cultos de vocês são quais os dias, assim? Então, nós estamos aos sábados, todos os sábados à noite, é o nosso culto oficial, nosso culto de celebração. Durante a semana, nós temos uma reunião de oração, que é às quartas-feiras. A gente tem esse movimento de ter os cultos aos sábados, um pouco até diferente, né, da nossa cultura do Brasil, por conta mesmo de como funciona a Europa, né? A maioria da disponibilidade, do movimento, do espaço até que nós utilizamos, que é uma igreja inglesa, fica-nos disponível o sábado, né, da parte da noite, parte do domingo de manhã que estão utilizando. Então, a grande parte das igrejas brasileiras, né, comunidade brasileira na Inglaterra, tem os cultos aos sábados, né? A gente faz bem bolado com a igreja inglesa ali, com aquele espaço, alugamos o espaço e aí podemos fazer a nossa celebração de sábados e é bênção de Deus. E o horário, qual o horário? 7h30. Inclusive, a gente está celebrando no mês de setembro 1 ano, né, de Projeto Vida aqui na cidade de Suínda, e vem um pregador internacional aí que a gente está bastante ansioso para receber, bastante feliz de tê-lo, que é o pastor Álvaro Dias, de Portugal. A gente essa noite, porque a gente sabe que vai ser um tempo muito especial da parte de Deus, e esse pastor aí vai fazer o povo tremer em nome de Jesus. Quem está tremendo sou eu. Eu já estou tremendo estou tremendo por dois motivos. Primeiro, porque pegar o avião, né? Que é só Jesus na causa, né? Por mais que a gente atravesse o oceano, não dá. Ainda não. Já dá aquele nervosismo, é verdade. Dá um frio na barriga. E o segundo, pior ainda, assim, Jesus, o que eu vou falar lá? Né, como eu vou falar, e só Jesus, né? Mas amém, Deus vai dar graças. Sim. Eu queria te agradecer, né? A gente está num horário nosso aqui avançado, né? Já são mais de meia-noite, mas assim, é tão gostoso a gente falar que verdade. A gente faz vigília, se deixar, a gente faz vigília. Mesmo que não tenha ninguém assistindo, mas a gente faz vigília, mas assim, eu agradeço, né, a Deus pela vida do irmão, né? A gente acompanha à distância e, assim, pela graça de Deus, de uma certa forma, a gente foi numa determinada época e temos sido uma bênção, né? Até eu me lembro na época do Renato falando lá em Volta Redonda que iria te visitar e depois ia vir para Portugal. Eu falei assim, cara, se eu fosse você, tu ia visitar o teu filho e ficava por lá mesmo. Porque na Inglaterra né, assim, é um outro patamar, né? Como diz o nosso jogador Bruno Henrique, né? Lá, fica por lá, né? Encosta lá no teu filho, Deus tem coisa para você lá e a gente vê isso se cumprindo. Eu me lembro na época também que você estava saindo lá de Volta Redonda, né? E a gente orou, enfim. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês e que Deus continue usando vocês aí. Amém. Como uma voz, né, nessa nação aí. Sua vida, pastor, também. E como é bom ser grato ao Senhor pela tua vida, ser grato a você também, pastor. Não só em uma fase, como que Deus é muito bom nesse sentido, né? Porque a vida ela é a arte do encontro e despedida. A gente se conecta a alguém por um tempo, com um propósito. Isso é verdade. E você, pastor, foi esse que Deus nos deu esse privilégio de
nos conectarmos em várias fases da nossa vida. Então, isso é verdade. Do Rio de Janeiro, daqui a pouco Volta Redonda, enfim, tantas conexões. E agora na Europa, a gente está tendo o privilégio de ter você aqui com a gente. Inclusive, nesse último culto, né, meu pai falava isso para a igreja, né, falava de você para a igreja, foi o pastor que me discipulou e tal, e contando ali. Então, a gente é feliz por isso. A gente é feliz, a gente consegue ser feliz e grato ao Senhor e grato a você nessas perspectivas daquilo que Deus fez lá atrás e daquilo que Deus está fazendo agora. Amém. E eu fico muito feliz por vocês. Eu vibro. Às vezes no sábado aqui, quando dá, eu fico assistindo lá um pouquinho o culto, lá o louvor. Assim, Renata tá louvando lá, né? Aí fico ouvindo e tal. E assim, né? A gente fica feliz por isso, né? A gente realmente, assim, eu fico muito feliz por vocês mesmo, pela Gilda, né? Amo a Gilda, amo Renato. Renato, a gente andava muito de Kombi, aquela Kombi dele que pegou fogo. Né? Então, a gente, até dia 19 vamos estar aí, né? Se Deus quiser. E orem aqui pela gente, né? A gente está aqui também nessa luta. Eu queria ter os músicos, assim, eu queria ter um Renato aqui, né? Eu queria ter um Renatinho Júnior aqui, né? Mas Deus proverá. Por enquanto a gente bota lá o playbackzinho e vamos que vamos, né? A gente dá o nosso jeito aí. Deus nos dá a inspiração, né? Mas assim, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua esposa. Eu já vi que o pequenininho já está indo, o menininho já está indo, entendeu? Já pegou a unção do Pai, entendeu? Que Deus continue abençoando vocês e que eu profetizo esse ministério aí prosperando e vocês não vão ficar só isso indo. Amém. Eu creio que Deus vai enviar vocês aí para outras áreas da Inglaterra, né? Ali, Reino Unido, né? Tem os Países de Gales, né? Eu não sei, Países de Gales, quem sabe. Enfim, né? Eu sei que não há fronteira quando a gente faz a obra de Deus, né? Eu profetizo aí aqui, eu falo assim, gente, olha, eu não vou ficar em Portugal, de repente eu vou para a Espanha, eu vou, enfim, onde Deus me mandar, enquanto eu tiver disposição. Tomar aqui, assumir uma parte do campo aqui na Inglaterra. Amém, Deus proverá. Um abraço, Deus abençoe. Amém, meu pastor. Dá um abraço aí na turma, vai dormir que hoje é dia. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Amados, nós estamos já terminando, né, a nossa live. A gente fica assim um pouco não triste, mas a gente gostaria que outras pessoas fossem alcançadas, mas aqueles que não puderam participar ao vivo, né, você pode ver, né, depois no nosso canal. Nós temos 2 canais, o canal Dicas de Pastor, que é o que eu estou fazendo na live, e o novo canal Podcast Dicas de Pastor. Sendo que no podcast Dicas de Pastor nós não podemos transmitir ao vivo, então nós fazemos a transmissão pelo canal Dicas de Pastor e depois passamos por outro canal, tá bom? Você que ficou aí até o final, né? Eu sei que foi um sacrifício muito grande, mas que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Em breve nós vamos ter aqui um pastor, um professor. Eu acho que ele é mais mestre do que pastor. Ele dá aula, ele teve na nossa igreja no Brasil durante algum tempo fazendo seminário, né? O Renato Santana, ele é professor formado e a gente vai falar sobre escola dominical, sobre estudo bíblico na igreja. Então, já quero antecipar, se não me engano, vai ser no dia 5 de setembro. 5 de setembro, ele vai estar aqui conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz. Shalom. Se inscreva no nosso canal, clique no sino de notificação. Temos 2 canais, Dicas de Pastor e o canal Podcast Dica de Pastor. É só você acessar no YouTube esses nomes que você vai ver logo que é o nosso canal. Deus abençoe, graça e paz. Shalom.